Isso não, pode deixar assim mesmo. Queridos, eu quero louvar todos que estão nos acompanhando, apoiando aí esse podcast, esse canal que está no começo. Como o Gamaliel disse, né? Se isso for de Deus, vai prosperar, mas se não for, vai sumir. Mas pela honra e a glória de Deus, Deus está nos sustentando até aqui. Eu quero vos louvar o Senhor Jesus pela vida do pastor Gilmário. Pastor Gilmário, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Hoje é nosso convidado do dia de hoje, né, pastor Gilmário? Dá um glória, fala com o pessoal aí. Na verdade, eu estou aqui cobrindo, né? Cobrindo aí alguma pessoal que falta aí, né? Devido a motivos maiores. É a segunda vez, né? Mas é assim, né? Estamos aí à disposição da vontade de Deus, pela graça do Senhor, né? Então, meus amados ouvintes, vocês que estão aí já visualizando, dê um amém aí, vai compartilhando aí. E fique aí até o final dessa live, porque vai surgir perguntas aí. E nós não vamos falar, eu não vou falar de mim, né? Nós vamos falar daquilo que é concernente à palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de começar o bate-papo, antes de começar tudo, eu quero fazer um minuto de silêncio pela vida de um jovem, pela vida do Gustavo Oliveira, amém? Onde a família e todos os amigos estamos em luto. Pode colocar, filha. Pastor, vamos fazer um minuto de silêncio pela vida desse jovem. Amém. Que o Senhor Jesus possa vir consolar a família. Queridos, estamos aqui com o pastor Gilmário. Hoje ele me pastoreia. Glória a Deus. Pastor Gilmário, hoje estamos aí, né, com um tema muito especial. Promessa de Deus. O Senhor continua prometendo para os seus filhos, ou as promessas é somente para um tempo bíblico? Ou o Senhor ainda tem promessa para alguns ainda do dia de hoje? E como nós fazemos para saber quais são as promessas de Deus? Como nós fazemos para viver as promessas de Deus? Qual é o segredo? Qual é a forma de nós aí viver as promessas de Deus? Antes de tudo, pastor, eu quero chamar o senhor para fazer uma oração. Você faz uma oração? Amém. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, estamos aqui, ó Pai querido, para falar da sua palavra. Ó Deus, que tu venha abençoar esta live, abençoar a cada ouvinte, Pai querido, que está no Facebook, pessoas que estarão visualizando também pelo YouTube, Pai. Pessoas, meu Deus amados, que conhecemos e outras que nós não a conhecemos, ó Pai. Mas o Senhor conhece a cada um. E o Senhor é poderoso, meu Deus amado, para derramar sobre cada um as tuas bênçãos. E confirmar, Senhor, meu Deus, a tua vontade, Pai querido, jogando por terra todos os obstáculos e adversidades que vêm para querer atrapalhar, nos confundir. Ó Deus, que tu venha, ó Senhor dos Exércitos, conceder, Pai, graça para cada um de nossas vidas, sabedoria e conhecimento da tua palavra, Pai, para que nós possamos nos aperfeiçoar em ti e edificar-nos uns aos outros, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Pastor Gilmário, bora lá. Primeiro, o senhor é pastor presidente, pastor auxiliar. O que o senhor faz hoje? Qual a igreja que o senhor está? O senhor é presidente? Para o público conhecer quem é o pastor Gilmário, que aparece tantas vezes aqui no nosso canal, no nosso podcast. Se apresenta para o público, por gentileza. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer ao evangelista Diego Belo, que nos convidou para participar desta live. Está aqui também na direção a sua digníssima esposa, irmã Tamires Belo, né? E o nosso objetivo aqui é falar da palavra do Senhor, né? Contar aquilo que a Bíblia nos proporciona da parte de Deus e falar pouco de mim, né? Porque a minha vida não vai edificar, fundamentar a vida dos ouvintes, né? É importante nós sabermos de testemunhos, mas o que edifica e fortalece o espírito e a alma é a palavra do Senhor. Então, pela pergunta do evangelista Diego, eu sou pastor recente, né? Eu me converti no ano de 96. Certo. Não sou muito bom de lembranças de 96, uns 30 anos por aí. 30 anos por aí, né? 29 anos, acho. Eu não sou muito bom para guardar momentos, né? Então, me converti dentro de uma prisão? Não, uma casa, né? Um cortiço. A gente fala cortiço porque lá no Brás era uma casa casa alocada, do qual eu estava ali presente. E eu estava, na verdade, com um companheiro ali, conterrâneo, né? Eu vim de lá da Bahia, Mutuípe, Bahia. Sim. E ali eu estava muito triste, porque algumas pessoas que vieram comigo conseguiam um emprego, né? Uhum. E ali no Brás, nessa época, era muito fácil. E eu não conseguia. E nesse momento eu estava ali com um colega e eu comecei a beber, né? Uhum. E de repente um dos rapazes que veio da minha cidade, nome de Júnior, ele ficou me procurando e eu estava já embriagado naquele momento. Quando de repente ele abriu a porta e ele perguntou como eu estava. Na verdade eu estava extrovertido, né? A alegria da carne, né? Da bebida. E naquele momento eu cumprimentei ele perguntou se eu queria uma oração. Eu aceitei aquela oração. E naquele momento, pela imposição de mãos, Deus me libertou, né, de uma entidade. E eu já... Qual seria a entidade? O senhor a entidade... soube conhecer depois? Não, a entidade, segundo ele falou, né, porque... Mas foi como? Ele colocou as mãos sobre o senhor, libertou? Foi como? Isso, ele colocou as mãos sobre mim. Ele era cristão? Isso. O senhor lembra o nome dele até hoje? O nome dele é Alfredo. Acho que depois ele se afastou, né, da presença do Senhor. Eu nunca mais vi, né? Sim. Mas ele orou por mim naquele momento e eu fui liberto, né? Sim. Naquele momento, eu digo liberto porque eu estava me sentindo pelas garras do inimigo, né? Sim. Eu estava sentindo uma paz, estava... poxa, ali a gente estava bebendo, tinha era um litro de vinho com conhaque misturado, né? Por muito tempo, por muitas horas ali. E depois ali eu fiquei sóbrio, eu peguei aquele copo, lancei na parede. Ele fez o apelo e eu me entreguei a Jesus. E ali, depois ele me levou a uma igreja, a Assembleia de Deus ali no Brás. Certo. Só que eu não ia morar ali naquele lugar, né? Eu ia morar ali no Jardim Paginha, na casa do meu tio. E meu tio, na verdade, ele não gostava de evangélicos. Sim. E eu... Então você vivia numa família que não gostava de cristão. Não gostava. E como era isso aí, pastor? Como o senhor soube lidar com isso? Novo convertido, lidando numa situação que as pessoas não gostavam pelos caminhos que o senhor estava andando, pelo caminho de Jesus. Como foi o senhor lidar com isso? Então, como eu vim morar na casa do meu tio, ele não percebeu que eu era evangélico. O senhor não dava sinais? Ainda não. Então, o convertido precisava de alguém para me orientar. Uhum. Então, eu
ficava lendo a Bíblia escondido, porque se aquele momento ele descobrisse que eu tinha aceitado Jesus, ele poderia me expulsar de lá. Então o senhor lia a Bíblia escondido para não ser despejado. Isso. O senhor usava uma estratégia de manter a sua fé, porém ali escondido. Mas chegou um momento que não teve mais como esconder, né? Hum. Então eu fiquei ali indo para a igreja próxima, né? Com a Bíblia escondida. E a inquilina dele era evangélica. E quando eu saí da igreja, saí mais ou menos uns Você tinha quantos anos naquela época? 20 anos. 20 anos. 30 anos de idade. E ele me viu com a Bíblia, ele perguntou se eu era evangélico. Quando eu falei uma palavra, eu queria dizer, daí eu queria explicar, não foi uma frase de desrespeito. Aí ele já partiu para um ato de agressão, né? Lá do pessoal chegou de via de fatos? Sim, a agressão física. Via de fatos. Isso. Então a inquilina viu aquele momento e falou que se ele tocasse em mim, que ela era evangélica, Sim. ela ia sair dali. E ali, era uma época em que o Jardim Varginha era muito perigoso e eu não conhecia ninguém. Então ele falou que se eu fosse evangélico eu tinha que sair de lá de casa, né? Certo. Ele me expulsou e aí eu não sei como era a noite, eu cheguei a encontrar o meu primo também, né? Que ele era evangélico. E ele morava com outra pessoa, eu pedi para que ele me desse um apoio, né? Eles não me deram apoio nesse momento. Uhum. E aí eu tive que voltar para lá e passar aquele momento difícil, né? Pela prova. Isso. Mas aí Deus depois preparou um presbítero. Eu ia para a igreja, fiquei 15 dias indo para a igreja vizinha lá, né? Ninguém me falava nada. Até os irmãos perguntavam se eu queria congregar lá, não sabia nem o que era congregar. Não sabia ainda esses termos, congregar, saudação. Nada. E foi como? Então, aí Deus preparou um varão. A Bíblia fala, é melhor dois do que um, porque Uhum. se um cair, o O outro possa vir levantar. E também a Bíblia fala, um disse ao outro, esforça-te, né? Sim. Então, Deus colocou esse varão aí, presbítero Boaventura, que ele ia fazer uma obra de pedreiro lá. E aí ele me viu lendo a Bíblia, né? Eu gostava de ficar lendo a Bíblia, ficar fazendo a encenação de pregar, né? Sim. Inclusive, Diego... O Júlio Leão César, queremos o senhor aqui, viu? Semana que vem, pastor, vamos entrevistar ele? Isso. Vamos entrevistar. Júlio, se prepara, semana que vem, para a glória do Senhor Jesus, Jesus vai nos dar aí a confirmação, amém? Ele falou, cheguei, tá ligadinho, rapaz. Já é assíduo, né? Ele já tá, fã aí. Ele falou, a paz, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Júlio, ele continua ainda, ó. Júlio, ele fala, o que ele fala? Vamos lá? Ele continua, o escolhido não tem escolha. E aí, pastor, você concorda que escolhido não tem escolha? E bora mais. Deus não chama os capacitados. Deus não chama os capacitados, mas capacita o escolhido. Sim. Ô, Júlio, se você vier aqui nesse podcast fazer essa pergunta pra nós vai te colocar no estreito. Porque é de pensar, bora lá. Mas eu entendi a forma que ele queria dizer. Na verdade... Rafael, ontem estávamos pregando na igreja dele. Rafael, Deus te abençoe, meu amigo. Queremos o Senhor aqui, viu? Ele queria, bora lá. O Senhor, o escolhido não tem escolha? O senhor acha? O senhor concorda com isso? O escolhido não tem escolha? Irmão Júlio, com todo respeito, eu vou dizer que essa parte da frase eu não concordo. Com todo respeito. Eu sei que Jesus falou, segundo São João, capítulo 15, versículo 16. Sim. Não sois vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades de bom fruto e o vosso fruto permaneça. Mas aí já entra a parte ainda do livre-arbítrio. Né? Sim. A pessoa, tem muita Isso. crente. Pastor, bora lá. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia, isso é fato. Muitas pessoas que usam a Bíblia, saia, terno, que está dentro da casa do Senhor, que corre risco ou até não está salvo, né? Exatamente. Não está salvo. E também, Sim. alguém pode até pensar, mas o livre-arbítrio não é para aquele que não se entregou a Jesus? Não. Não, porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, este que será salvo. Sim. Então nós aí precisamos perseverar, né, na fé e na Sim. obediência.
E isso faz parte de quê? Da promessa de Deus, né? Ó, o Rafael falou que vai colocar pergunta difícil. Ontem ele falou, não, eu vou acompanhar lá, vou fazer pergunta difícil pra vocês pensar. E, ô Rafael, nós quer se envolver com o público. Então manda a pergunta aí. Júlio, manda a pergunta aí. Público, manda as perguntas. Vocês estão muito tímido, não. Coloca as perguntas. Tem gente que tem dúvida, pastor. Posso falar a verdade? Sim. Tem gente que tem 30 anos como cristão, mas ainda tem uma dúvida. E que não foi ainda respondida. Isso. Né? Então, manda aí sua pergunta. Eu e o pastor vamos tentar responder, que nós não sabemos de tudo, né? A Bíblia diz assim, né? Em Deuteronômio, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas que estão cobertas, Deus revelada para nós, né? Realmente. Então tem coisa que é oculta que nós não vamos conseguir. Né? Então, coloca aí a pergunta de vocês, vai ser muito edificante. Aproveitando o momento agora, eu queria falar sobre os patrocinadores que estão nos patrocinando aí. Amém, meu amor? Vou colocar aí. JT Ternos, queridos. Aí você que vai pro culto, vai pro congresso, precisa de ternos. Terno slim, terno aí moderno, tradicional, clássico. Queridos, JT Ternos, lá onde você consegue pegar o seu, queridos. Com desconto aqui, né? Edifica Live 55. Você consegue um desconto lá com eles lá. Amém? Logo após, se você estiver interessado, você coloca aí para nós aí. Eu quero. Aonde que eu consigo achar? Nós passamos contato aí do Varão. Amém? Também tem um segundo patrocinador aí. São Paulo Moda JC. São Paulo Moda JC. Roupa de verão, roupa de inverno. Você que está interessado aí, roupa de inverno para verão. Você que quer aquele desconto top, fala conosco. Nós vamos estar aí vendo aí o número dos nossos patrocinadores. Amém? Glória a Deus. Ó o que Rafael falou pra nós aí. Pastor, isso aqui é sério. Ó o que o Rafael falou pra nós aí. Vamos ler? Vamos ler aqui. Pastor, o senhor acha... Olha o que o Rafael, ele... Só presta atenção, pastor. Olha o que ele fala. Pastor, o senhor acha que o diabo nos dá também o livre-arbítrio? Pastor, o senhor acha que o livre-arbítrio? Não. Ele falou, qual é o sentido de Deus dar o livre-arbítrio, se ele já sabe que é a nossa escolha? Qual a sua opinião? Pastor, assim, eu acredito que Deus, ele deixa nós com a opção de escolher. Sim ou não? Sim. O livre-arbítrio, eu acredito que foi desde o Gênesis, quando Deus ele falou, ó, tem aquele fruto lá. Deus conselhou o mesmo não comer, porque se comesse, morrerás. Morreria. Né? Isso. Então, Deus deu a escolha. A palavra livre-arbítrio, né, não está escrito clara nas escrituras, Isso. mas vejamos contexto que nos dá o sentido do livre-arbítrio. O senhor concorda com isso, pastor? Sim. Qual é a sua versão? Qual é a sua opinião sobre isso? Do Rafael. Ele falou, qual é a sua opinião, pastor? Lê aí e responde ele aí. Olha. Satanás dá? Satanás dá? Olha só, primeiro, eu não vou falar da minha opinião. O meu objetivo aqui é não falar do meu achismo. Eu não quero me fundamentar no meu achismo, né? Bom, tem coisas que eu sei que tem a opinião do homem. Mas eu vou ler aqui, ó. Capítulo 30, o irmão falou aí sobre Adão e Eva, né? Certo. Que Deus fez Adão e Eva. Eles eram inocentes, tinham total comunhão com Deus. Mas o Senhor colocou ali no jardim do Éden, no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. E avisou para eles que eles não comessem do fruto daquela árvore. De todas as árvores, sim. Mas daquela não. Porque se eles comessem, eles morreriam. Sim. De fato, aconteceu pela desobediência. Agora, Deuteronômio, né, capítulo 30. Capítulo 30. Eu passei o versículo aqui, onde ele fala que ele propõe. Versículo 15. Vês aqui hoje, eu te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto
te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e que guardes seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Bom, principalmente, Deus ele propôs a vida e o bem, a morte e o mal. Se é uma proposta, existe uma opção de escolha. Não é isso? Isso aqui é entre muitos versículos. Eu sei que existem linhas que defendem que a graça é... Como é que é, pastor? O senhor leu o Deuteronômio, hein? Capítulo 30, versículo 15. Deus ele propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Algumas versões ele fala, escolhe a vida. Ele ainda fala, escolhe a vida, em algumas versões aí, tá? Então, isso é o quê? Uma opção de escolha. Se é uma opção de escolha, eu tenho um livre-arbítrio de escolher. Deus dá a opção e eu tenho um livre-arbítrio de escolher. Rafael diz, diabo nos dá também o livre-arbítrio? Não, o diabo não vai dizer... escolhe. Eu acredito que o livre-arbítrio, pastor, é imposto. Deus não nos obriga a que nós adoramos Ele. Deus não obriga, nós adoramos Ele. Deus nos dá a escolha. O termo livre-arbítrio, né, pastor, é um termo latim, né? Que significa ali livre, né? Livre para escolher. Então, o livre-arbítrio nos dá a escolha de escolher, né? O Senhor colocou aí sobre que fala que Deus nos escolheu, né? Eu falei Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Até o Júlio falou. Olha o que o Júlio falou. Quem escreveu o livre-arbítrio? Quem escreveu o livre-arbítrio? Não é livro-arbítrio, é livre-arbítrio. Então, livro, o pessoal fala livro, né? Livre. O fato de não ter escrito livre-arbítrio na Bíblia não quer dizer que não existe o livre-arbítrio, né? Exatamente. Não quer dizer. Mas a escolha, se você for, é só pesquisar lá no dicionário o que é livre-arbítrio. Gente, tá muito tá fácil, pastor. As perguntas fáceis. Olha aqui, tá muito fácil as perguntas, gente. Tá muito fácil. O pastor aqui, ele é doutorado. Não. Eu sou autodidata. Nem curso de teologia eu fiz, autodidata. Meu Deus, mas você tá respondendo bom, pastor. Tá muito fácil essas perguntas aí. Manda pergunta mais difícil. Manda pra nós pergunta mais difícil, Júlio. Manda. A Elisângela, meu Deus! A esposa do nosso pastor aí, missionária. Eu estou atento, meu pastor. E evangelista Diego. Ela tá ligadinha, tá ligadinha. Pastora, era pra ela estar aqui, né, pastor? Fala aí, o que aconteceu que ela não tá aqui hoje? O que aconteceu que a nossa missionária não tá aqui hoje? Ela falou que ela não iria ficar aqui, né? Só assistindo, né? Ela quer participar também. E por que ela não veio pra participar? Deixa na próxima. Né? Deus vai te pegar, serva. Bora lá. Vamos ler as perguntas aqui do público. Pastor, Rafael continuou. Pastor, por que os anjos entram em uma desavença P6? Eu não entendi. Do corpo de Moisés, por causa do corpo de Moisés. A luta luta pelo corpo de Moisés. Isso. O que havia de tão importante para levar os anjos a disputar o corpo de Moisés? É Judas que fala isso, pastor, se eu não me engano? Judas, a epístola de Judas. Né, que fala? Isso. O senhor já grava essa pergunta e tem mais uma também. Maria Nilza. A sua mãe é isso? É minha mãe. Pastor, o Senhor levou as nossas dores, a enfermidade na cruz do Calvário, para morrer por nós e porque os cristãos estão todos enfermos. Meu Deus do céu! Se Jesus, pastor, que pergunta, isso aí é difícil. Não, vamos para a primeira. Vamos na primeira. Senão vai dar aqui. A primeira é fácil, pastor. A primeira é fácil. Senão vai, não é tanto, né? É fácil. Senão vai travar aqui minha memória, né? Já tô jubilando da idade, meu querido. Jubilando. Então, veja bem, a primeira pergunta. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Na verdade, eu ia falar sobre promessa. A gente estava aqui programando para fazermos um pequeno estudo sobre as promessas de Deus. Não vai ser possível. Vamos deixar para um outro momento, né? Para diversificar a live, né? Mas nós vamos responder aqui. A pergunta é: por que... ele já falou que tá baixo o áudio. Está saindo bem aí o áudio?
Porque os anjos, Aumenta só um pouquinho mais. O dele é o de baixo, isso? Mico 3. porque os anjos conflitaram com Deus, né? Com Deus. O Não. arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel. Aí tá, não, ali no termo, ele tá usando um termo lá, pastor de Judas, que fala que Satanás, né, queria o corpo de Moisés. Isso. Né? Anjo- E os anjos lutou. os anjos não, Miguel. Mi, O arcanjo perdão, Miguel. o arcanjo Miguel. É. Ele colocou o anjo aqui, mas o arcanjo Miguel Isso. lutou contra Satanás pelo corpo ali, né? Pela posse pelo corpo de Moisés. Isso. O que seria? Por quê? Por quê? Qual era a intenção de Ó, Satanás? Aquilo que a Bíblia não fala, nós não podemos dizer, né? Nós temos que ficar calados. Mas nós entendemos, porque a Bíblia nos dá o direito de conjecturar, né? Uhum. Conjecturar, e desde que também essa conjectura tenha um sentido. E Judas fala que Moisés contendeu, o arcanjo, Satanás queria o corpo de Moisés, mas o arcanjo lutou com ele e o arcanjo falou: o Senhor te repreenda. O arcanjo não lançou maldições contra Satanás, como muitos falam: você está debaixo dos meus pés, você é um derrotado. Não foi entrevista nenhuma. Até o arcanjo Miguel, para derrotar o próprio Satanás, ele teve que buscar isso de Deus, a autoridade. Deus deu autoridade para ele repreender Satanás, porque Satanás é um querubim caído, né? É um anjo caído, um querubim, não é qualquer anjinho. Então, por que essa pergunta? Eu e muitos aí acham que Satanás queria o corpo de Moisés para fazer desse corpo um objeto de adoração. Imagina, ele consegue o corpo de Moisés, e o povo do deserto, o povo de Israel, tinha uma tendência muito grande de adorar, de idolatrar. Adoraram o bezerro de ouro. Imagina se eles induzidos por Satanás, não ia pegar o corpo de Moisés para tornar um ídolo. Então essa é a minha resposta. Eu acredito que isso. Que o corpo de Moisés foi escondido. Deus escondeu. Ninguém achou. Então seria para isso. Para isso. O corpo de Moisés. Ó, tá falando. Deixa eu ver aqui. O áudio do pastor Gilmar está muito baixo. Fala um pouco mais, pastor. Eu não sei se deu para... Coloca aqui, ó, próximo. Isso. E eu falo alto, hein? É verdade. Eu não sei se deu para os irmãos entenderem. Resumidamente, em Judas fala que quando houve contenda entre Satanás e o arcanjo Miguel, por causa do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não usou palavras de maldições, né? Não praguejou contra ele, não falou: você está derrotado debaixo dos meus pés. Não, ele disse: o Senhor te repreenda, porque o arcanjo Miguel, ele recebeu de Deus essa autoridade para repreender Satanás. Ele falou: o Senhor te repreenda. Então, a pergunta é: por que ele queria o corpo de Moisés? E a Bíblia não fala o motivo, mas nós conjecturamos que seria para uma adoração. seria para um objeto de adoração. Porque o povo de Israel tinha essa tendência de idolatria. Se adoraram bezerros de ouro, né? Por que não iria adorar o corpo de Moisés? Era muito interessante. Então Deus escondeu o corpo de Moisés. Então, resumidamente, é isso. Então vamos embora lá, vamos entender aqui. Então seria... Satanás tinha um interesse de pegar o corpo de Moisés para se idolatrar, né? Idolatrar. Levar o povo à idolatria. Certo. Então esse é o entendimento do Senhor. Sim. Resposta respondida. Vamos para a segunda resposta, pastor, que é um pouco difícil. Que minha mãe falou aí sobre... Maria Nilza, ela falou: pastor, o Senhor levou as nossas dores e enfermidade na cruz do Calvário para morrer por nós e porque os cristãos estão doentes e enfermos. E aí? A paz do Senhor Jesus, minha mãe, abençoada de Deus. Te amo, viu? Um beijo. Me colocou aqui um pouco no estreito, né? Mas vamos responder. Pastor, isso aí seria
uma falha de tradução, esse versículo que fala que Jesus levou a nossa enfermidade, ou seria realmente Deus levou a nossa enfermidade? Como possamos entender esse contexto se existe ainda crente cristão que estão enfermos? Como possamos entender? Porque está escrito que Deus levou a nossa enfermidade. Isaías 53. Levou a nossa enfermidade. Seria a enfermidade daqueles que são salvos ou seria a enfermidade do mundo inteiro? O que seria? Levou a nossas enfermidades. O Senhor possa explicar para nós esse versículo, porque é um versículo interessante. Você está complementando a pergunta, né? Mas eu vou responder primeiro, né? Porque minha mãe está respondendo aí para a gente não sair do foco e ela entender. Porque existe muitas pessoas enfermas. Ou seja, eu vou resumir aqui o que ela, pelo meu entendimento, ela quer dizer. Porque nós cristãos aceitamos a Cristo, continuamos doentes. Nós sabemos que nós herdamos a natureza ainda adâmica, né? Por causa do pecado de Adão, por causa de Adão entrou o pecado no mundo. É isso? A enfermidade... É tudo. Pastor, o pecado vem... Dores. Então o pecado vem carregando com pombo aí. Isso. Então, só que Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas transgressões, e pelos passos, pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. Certo. Isaías aí, ele está profetizando, o profeta messiânico, sobre Jesus, que naquele momento que Jesus morre, é lançado sobre ele os pecados daqueles que o recebem como Salvador. Porque Deus amou o mundo, a todos. Uhum. O amor de Deus é estendido para todos. Certo. Que é chamado de amor sublime, né? Amor ágape. Certo. Amor Incondicional. ágape. Isso. Mas está escrito na Bíblia, né? Que aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, mas tenha vida eterna. Tá. Para que todo aquele que nele crê. São João capítulo 3, versículo 16. Não pereça, mas tenha vida eterna. Tá. Isso aí o senhor está falando no propósito da cruz. E entrando na pergunta dela. Isso. Eu estou respondendo realmente o que você está falando. Né? Tá. Se Jesus morreu por todo mundo, a salvação é para aquele que nele crê. Certo. Entrando na pergunta dela, por que é que ainda continuamos enfermos quando aceitamos? Sim. Eu falo. Nós ainda estamos nessa natureza adâmica. Somos seres humanos, Uhum. né? E isso ainda, quando fala que Jesus levou, isso vai se cumprir também integralmente e literalmente na vida dele. Por que na vida dele? Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória, revestido com corpo de glória e poder. Aí definitivamente até venceu a morte. Isso vai se cumprir integralmente, literalmente. Agora, por que aqui nós sentimos enfermidade? Irmãos, eu sei que a maioria das pessoas na igreja, né? Eu vou falar a verdade. Nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Alimentação também. Nosso templo, né? É a nossa parte. Atos vai dizer, né, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso. E nós temos que cuidar, né? Cuidar, do nosso né? corpo. Alimentação, todo mundo diz que sabe, né? aquele que destrói o templo, Deus também vos destruirá. Pastor, Isaías 53, 4 a 5. Certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidades. Sim. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Castigado por Deus. Sim, Deus castigou. Deus castigou o filho. O pai moeu o filho. Por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por nossa iniquidade. Foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo que trouxe paz estava sobre ele e pelas nossas feridas fomos curados. Pelas suas feridas.
pelas suas feridas fomos curados. Pastor, como Isaías, o senhor falou, né? Eu concordo com o senhor que nós temos a natureza corrompida, que é a natureza de Adão, né? A natureza pecaminosa. Mas por que Isaías diz que certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e sobre si levou as nossas doenças? Levou, ou seja, ele tirou e levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. E aí, pastor? Por que Isaías escreve isso? Então, eu respondi aqui e vou complementar. Por quê? E vou frisar, porque assim, ó, falei sobre a natureza de Adão, né? E Isaías está profetizando que ele tomou sobre si. O fato de o verbo estar falando tomar, que ele tomou sobre si, esse tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, algumas pessoas pensam, poxa, se ele já levou, por que eu estou enfermo? Poxa, a gente vai ver que o próprio Timóteo, ele foi aconselhado por Paulo para que ele tomasse um pouquinho de vinho, né? Sim. Naquela época era meio, como se fosse um remédio, servia também, né? Porque ele tinha um problema no estômago. Sim. Então, nós estamos falando de Timóteo. Me parece também que Pedro tinha, alguns falam que Pedro parece que tinha uma dificuldade visual, né? De enxergar. São especulações, na verdade. Enfim, Paulo tinha um espinho na carne, que a Bíblia não descreve, né? Mas, enfim, a parte que ele tomou sobre si, ela vai se cumprir, embora ele está falando aí no passado, mas Jesus também não tinha vindo ainda. Jesus não tinha vindo. Isso vai se cumprir, repito, cabalmente, no arrebatamento da igreja, que esse nosso corpo mortal, físico, sujeito a enfermidades, que nem Paulo disse, ainda que o nosso corpo exterior padeça, o interior se renova a cada dia. O interior se renova. Então, o que é que ele está dizendo? No futuro, no porvir, no arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo, vê que até a morte será derrotada, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória. Se até o próprio Jesus, ele, sendo Deus, ele sentiu dores, né? Cansaço, angústia, que tem enfermidades da alma, né? Que são chamadas de doenças psicossomáticas, enfermidades da alma, depressão, né? E outras enfermidades físicas. Jesus sentiu dores, Jesus sentiu fome, mas quando ele ressuscita, ele já não estava mais para sentir isso, porque ele estava com o corpo revestido de glória. Isso vai se cumprir no arrebatamento da igreja. O que ele está dizendo é isso. Então, essa enfermidade, essas doenças será definitivamente afastada e até a morte vencida. Quando a volta de Jesus, quando Jesus voltar. Aqueles que estiverem em Cristo ressuscitarem em corpo de glória. Entendi. Aí estará se cumprindo isso aí que ele está dizendo, né? No versículo 1. Certo. Respondida então essa pergunta aí, segundo o pastor aí. Tem mais pergunta também, pastor. Bora lá. O Júlio. Meus amigos, quem escreveu sobre a teoria do livre-arbítrio foi Santo Agostinho. A obra sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho é escrito entre... Como o texto foi produzido em vários momentos da sua vida, é possível perceber que o texto demonstra a influência do cristianismo na sua vida. O Júlio colocou aí então, quem escreveu o termo livre-arbítrio foi Santo Agostinho. Júlio, queremos o senhor aqui para nos ensinar. Na verdade, irmão, o termo livre-arbítrio, o significado, né? O significado. Não é, o que ele escreveu não quer dizer que ele veio... Eu não sei qual a teoria de Santo Agostinho. Eu só sei que Santo Agostinho, ele era alegórico, né? Os irmãos podem perguntar por que ele era alegórico. A interpretação dele em relação à Bíblia, ela era alegórica, não era literal. Depois os irmãos podem pesquisar isso. Mas o fato dele ter falar da teoria do livre-arbítrio não quer dizer que é
é uma palavra do nosso dia a dia. Naquela época não existia talvez o termo livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio é escolha. Sim. Escolha, liberdade de escolha. E isso a Bíblia propõe. Então, não é o que Agostinho disse porque surgiu dele. Não, é a Bíblia. Agora, eu sei que tem linhas calvinistas que não creem dessa forma, né? Que aí já vai ficar para um outro momento, né? Porque eles não acreditam a interpretação sobre eleição e predestinação para a glória. Eles têm uma visão diferente sobre isso. Mas não vem o caso aqui, não vou falar sobre isso, porque aí teria que ser um estudo minucioso. Sim, mais forte. Queridos, ó, vai ter debate semana que vem, viu? Vai ter debate. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado aqui, vai edificante, viu? Ministério Pastorado Feminino é bíblico? Próxima semana vamos estar aí expandindo. Ó, o Rafael tá participando e disse: pastor, é só pro senhor, pastor. O negócio tá sendo estreito aqui pro senhor. Pastor, a Bíblia nos narra que o Senhor deu a voz ao anjo e o anjo prendeu Satanás. Me baseando nisso aqui, me explica: se o anjo teve o poder de prender Lúcifer, então na base do livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, o senhor acha que haverá uma guerra entre Deus e Lúcifer? Ele quer saber. Não, eu falei aqui que não sei se... Ele falou aí, gente, falei, coloca sempre... Eu falei em Judas, na Epístola de Judas, que está escrito lá, né? O arcanjo não usou palavras de maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Mas Senhor, ele está falando sobre... Ele quer dizer que ele não colocou... Então, gente, sempre coloca o versículo para nós basear. Não, ele está falando isso aí. Judas, a Epístola de Judas, né? Não, olha, pastor, ele falou a Bíblia. Ele não colocou o versículo. A Bíblia narra que o Senhor deu a voz ao anjo e o anjo prendeu Satanás. Me baseando nisso, aqui me explica. Ele falou aqui: me explica, se um anjo tiver o poder... Se o anjo teve o poder. Se o anjo teve o poder de prender o Lúcifer, então na base do livro de Apocalipse, o Senhor acha que haverá uma guerra entre Deus e Lúcifer? Vai ter uma guerra, pastor? Deus precisa lutar, guerrear com alguém? Não, sim. Deus precisa lutar ou é nós que luta, pastor? É os anjos que... Então, o que acontece? A Bíblia fala, isso aí já vai... Deus não é todo poderoso? Aí já é escatologia. É estudo do fim do tempo. Então, mas no livro de Apocalipse fala assim, fala sobre o Armagedon. Armagedon. O Armagedon, sim. No livro de Ezequiel, não sei se é capítulo 38, fala sobre Gog e Magog. Existe aí várias a guerra de Gog e Magog. Gog e Magog. Existem algumas interpretações. Pastor, estamos próximos ou já estamos vivendo a guerra de Gog e Magog? O que está próximo, isso aí vai ser na semana. Quando se começar a se cumprir a semana profética de Daniel, né? As 70 semanas proféticas de Daniel. Então, sim, essa guerra entre Deus. A Bíblia fala, ó, pronto, Apocalipse 19, vai lá dar uma lida, tá? Fala que o Senhor Jesus virá montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele virá com suas vestes salpicadas de sangue, então ele virá. Ali vai ser realmente a vida dele, aonde a Bíblia fala no Apocalipse... Pode olhar aqui da câmera. A Bíblia fala no Apocalipse que também da boca do dragão, você não fala, da besta, né? Da besta, do anticristo, vai sair 3 espíritos semelhantes a rãs, que vai convocar os reis da terra, uma convocação justamente para o Armagedon. Mas Deus, ele vai lutar com as mãos? Não. Da boca dele vai sair como uma espada afiada de 2 gumes, né? Uhum. E realmente a Bíblia fala que o anticristo... O anticristo é uma pessoa, pastor? É um espírito? É uma pessoa. É um espírito? É um homem que vai ser dotado totalmente cheio do poder de Satanás. Aquele que se opõe a Cristo, né? Ele vai ser o opositor de Deus. 2 Tessalonicenses 2 também fala.
aquele que se levanta e se opõe contra tudo aquele que adora a Deus. Então, da boca do Senhor vai sair com uma espada afiada de 2 gumes. E ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele vai inaugurar o lago de fogo, juntamente com todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Amém? Ponto. O Júlio, gente, pastor, o senhor tá preparado, pastor? Você tá bem? Coloca a mão no coração. Tranquilo, Gente, você vai infartar meu pastor. Não, meu pastor, não, para com esse negócio aí. Tô cheio Mas manda, pode mandar pergunta também, pastor? É assim, ó. É assim. Cada pergunta aleatória. Eu não tô com medo das perguntas, não. Pode mandar. Mas assim, ó. Tem coisas que eu não. É complicado responder, porque exige algo mais profundo e demanda tempo. Então, se eu estou falando aqui, você vai pesquisar aí. Porque assim, a Bíblia tem que ser examinada, as conexões baseadas no livro das leis, na Torá, né? Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, é isso? Os salmos, os profetas, os evangelhos, as epístolas. Pastor tá fraco não, ó, pastor conhece. Eu gosto de eles querem pegar vocês, pastor, mas não tá conseguindo não. Bora lá, ó que o Júlio Leão diz. As pessoas também perguntam. Bora lá, aqui o senhor tem que abrir a Bíblia, pastor. As pessoas também perguntam, como explica o significado de Isaías 53:5? Isaías 53:5, pastor. Como explicar? Tem que colocar lá pra gente ver. Isaías. Mas eu acho que tem que ler tudo aí, que tem mais alguma coisa aí embaixo. Sim. Que ele falou. Isaías 53:5. Então, Nega, pega o meu teclado aí. Ele falou, olha o que ele disse aí. Bora lá? Eu acho que ele está dando aí a explicação, que não dá para ler. Isaías 53:5, interrogação, a pergunta. Ó, Isaías 53:5. É um convite profundo à reflexão sobre o significado da cruz e o infinito amor de Deus manifestado através dela. Ele nos lembra que Jesus foi ultrapassado, esmagado por nossas transgressões, iniquidades, suportando o castigo que nos trouxe a paz e a cura. Foi isso aí que nós lemos, não foi? Isso, exatamente. É um convite profundo à reflexão sobre o que Jesus levou toda a nossa enfermidade. O que significa que Jesus levou toda a nossa enfermidade? Tá, ele coloca a pergunta aí. A expressão tomou sobre si a nossa enfermidade mostra a sua humanidade. Ele é capaz de sentimento compadecer. O Leão deu de professor aqui, hein, pastor? Eles quis ensinar nós, hein? Meu Deus. Leão, queremos o Senhor aqui. E eu vou estar do outro lado, hein? Hein? Queremos o Senhor aqui. Vamos ver se o Senhor é bom mesmo, hein? Tá bem. Para a edificação da igreja de Cristo, meus irmãos. Sim. Aí o Rafael, pastor, a Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus. Se Davi foi segundo o coração de Deus, quem é o primeiro? Quem é o primeiro no coração de Deus? Ai, ai. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão, vai responder, pastor, ou vai deixar quieto isso aqui? Essa daí, não, eu vou responder. Não, mas o termo segundo porque... o coração de Deus, exemplo, segundo o pastor, é um termo um termo oratório? Ou é um termo de número, primeiro, segundo? Ou é o termo oratório? Porque eu posso... Não, segundo o pastor é isso. Não, é assim, ó. Quando a Bíblia fala um termo ortográfico... Não é pegadinha, não. Eu acredito que não é pegadinha, não, tá, irmão? Eu acho que ele tá de graça. Rafael, Deus abençoe sua vida. Não é pegadinha. Se Davi é segundo... É uma pergunta... Quem é o primeiro? Não, irmão, veja bem. Irmão, primeiro, ó... A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse segundo aí, irmão, não é um numeral, cardinal, ordinal, não sei. Isso aí significa... Pastor, pode olhar aqui pra câmera aqui, ó. Câmera, eu só tenho uma cama só pro Senhor. Lá, tá. O senhor só tem uma cama só pro Senhor. Pode olhar aqui. Sim. Irmão, a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é segundo, numeral. O segundo aí significa conforme o coração de Deus. Só isso. Ah, é forte. Ó, Eliane, Deus te abençoe, queremos a senhora aqui, viu? Ele diz, a paz do Senhor Jesus Cristo, posso fazer uma pergunta? Pode, aqui é espaço para todos nós.
a Bíblia, Mateus 7. Queria saber, nós só perdoamos uma vez só? Como é? Saber, nós só perdoamos uma vez só, porque aqui na Bíblia, 70 vezes 7. Mateus 7. Mateus 7. 70 vezes 7. Pastor, Mateus, ela tá falando aí, se nós, para perdoar uma vez, perdoar uma vez só, ou Queria precisamos saber, perdoar? nós só perdoamos uma vez só porque aqui na Bíblia. Peraí, vamos levantar lá aqui. Eu vou colocar aqui para me ajudar aqui. Ela falou aí, se nós tem que perdoar uma vez só, Deixa eu ler aqui. porque aqui na Bíblia tá escrito 70 vezes 7, quando a gente morreu. Pastor, a nossa alma vai aonde? Sem ter injustiça. Tem justiça quando a gente. Deixa eu pegar meu. Eu vou colocar aqui no meu Face aqui para ver as perguntas. Ela quer saber se na Bíblia fala que sobre 70 vezes 7, Jesus fala isso para Pedro, né? Pedro, ele tá dando para ouvir bem de onde, hein? Tá. Meus irmãos, tá vindo certinho o pastor aí? Acredito que tá, né? Tá vindo certinho, pastor. Bora lá. Vamos ler aqui, queridos. Agora vamos ler. Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ela pediu, deu a paz do Senhor Jesus Cristo, serva. Posso fazer uma pergunta da Bíblia? Mateus 7. Queria saber se nós só perdoamos uma vez só. Pastor, nós só perdoamos uma vez só? Sim ou não? Não, assim, a irmã quer saber, eu não sei se ela está fazendo uma pergunta, ela diz, por que nós só perdoamos uma vez só? Tipo, as pessoas só perdoam, exemplo, no dia de hoje, as pessoas só querem perdoar uma vez. Aí ela dá referência. Isso. Porque a Bíblia não dá referência aqui que ela está falando. Ela está falando de uma passagem, que aonde alguém chega para Jesus, né? Provavelmente um discípulo, e pergunta quantas vezes ele tem que perdoar ao seu irmão, aquele que o feriu, né? Até 7? Até 7? Aí Jesus responde, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes que dá 7. 490. Meu Deus. 490. Então, Então, já tem até um número aí, né, pastor? A matemática tá aqui, né, na cabeça. Então, veja bem. Ela faz a pergunta assim, ó. Nossa alma, quando a gente morre, pastor, nossa alma vai para onde? Acho que ela está fazendo essa pergunta. É aí, pastor. Ainda tem justiça quando a gente morre? Tira essa dúvida, pastor. Meu irmão, é assim. Ali Jesus está falando, respondendo que o perdão, ele é infinito. Por que 70 vezes 7, 490 vezes? Aponta, isso aí, irmão, é escatológico, tá? Mas tudo que Deus fala, ele tem um sentido. Jesus não fala as coisas por acaso. 490 é um sentido escatológico. Que nós devemos, resumidamente, nós devemos perdoar até a consumação dos séculos e até a vinda de Cristo, irmão. É isso. Infinitamente. Por quê? O Pai Nosso responde, né, irmã? Eu espero que a irmã venha entender. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ofensores, devedores. Então, infinitamente. Jesus nos perdoou, né? Glória a Deus. Então, pastor, Rafaela disse, ó, kkkk, não, pastor, não é pegadinha. Assim que nós aprendemos. Eu gosto de fazer pergunta porque aí eu vou aprendendo porque a visão do Senhor é uma. A visão, como é que é? A visão do Senhor é uma. A outra visão são completamente diferentes. A gente colhe que foi aberta ao que nós estamos perguntando, né? Tá certo, meu irmão? Tem que tirar dúvida. Esse é o momento, né, pastor? Eu falei assim, não é uma pegadinha. Eu falei afirmando que realmente essa é a nossa intenção. Ó, o Rafael falou que o áudio tá ótimo. Perfeito, querido.
O Júlio tá dando muita referência aí, o Júnior tá respondendo junto conosco. Júnior, ó, você tem que vir aqui conosco responder algumas coisas, viu? Vejo que o senhor tem capacidade aí. E ó, eu acho que você vai para um debate bíblico, hein? Será que ele é bom para um debate bíblico? Deixa eu ver o que ele tá falando. Na verdade, a Bíblia diz em Atos 3:22 que Davi não foi segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus achou Davi segundo o coração dele, e não que ele era segundo o coração de Deus. E que Davi faria toda a sua vontade. Sim. Eu acho que aí, pastor, em Atos, onde que Paulo vai dizer, né, tá pregando ali no Sinédrio, Paulo refere também Davi. Mas Samuel vai dizer que Davi foi segundo o coração de Deus, né? Foi a vontade de Deus. E Paulo vai escrever ali que Deus olha para Davi, vendo que Davi, né, viria fazendo a vontade dele, sim, né? Então foi a vontade de Deus. Deus também enxergou que Davi faria a vontade dele. Exatamente. Então testificou no coração de Deus, que foi testificado no coração de Davi. E fez a vontade de Deus. Sim. E fez a vontade de Deus. Então, exatamente, que ele faria. Então, conforme o coração Nildão, de Nildão, pastor. Manda paz pro Nildão. O senhor conhece? Nildão é o Givanildo da nossa igreja lá. Deus abençoe, o homem tá muito forte aí, não dá nem para reconhecer, rapaz. Queremos o senhor aqui, viu? Ele tá rindo, viu? Bênção de Deus. Meu companheiro aí, a gente trabalhou junto, né? Olha, Eliane falou, obrigado. Olha, agradeceu, obrigado por responder. Eu li de madrugada, a palavra saiu. Mateus 7, obrigado por responder, pastor. Glória a Deus, meus irmãos. Pastor, respondemos todas as perguntas. Todas as perguntas. Querido, vamos dar uma pausa. E quando dá pausa, nós queremos ver a melhor pergunta. Também tá muito fácil. Pastor, tá muito fácil. Nem tanto, hein? Para mim foi fácil, pastor. Mas tem algumas que deu. Mas... que que benção, pastor! Gente, vamos dar uma pausa aí. Amém, filha? Pode posar também usar.
Isso aí não, isso aí não. Glória a Deus. O outro de baixo. Tem. O de baixo, glória a Deus. Amém? Amém, pastor? Queridos, os áudios tá bom? Votamos agora. Edifica Live. Tá tudo bom? Eliana, volta. Daqui a pouco tem culto. Voltamos, queridos. Queridos, agora vamos... tá tudo bem aí? O áudio tá bom, gente? Escreve aí, tá tudo bom aí? O áudio tá bom? Pode fazer mais uma pergunta, né? Você quer mais uma pergunta, pastor? Não, pode. Gente, voltamos. Coloca mais pergunta aí. Vamos ouvir mais pergunta. Espero que aqueles que fizeram a pergunta, né, tenham entendido. Sim. Gente, Juliano, quando te chamar o senhor pra vir aqui, o senhor não vai ter tempo de pesquisar no celular não, viu? Vai ser um debate, vai ser bom. Vi que o senhor tem conhecimento. E vamos esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas do público. E vai ser bom. Não, na verdade, o debate é mais feito, é mais fácil do que as perguntas. Porque o debate você já vem com o conteúdo, né? Preparado, o tema. As perguntas são aleatórias, às vezes você nem estudou, né, pastor? Às vezes. Então, e as perguntas são aleatórias, mas vamos lá. A Bíblia fala, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo fala, acho que é versículo 15, 3:15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro de que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Até Glória. porque você me fez a pergunta, né? Enquanto o pessoal aí não participa, você me fez a pergunta quanto tempo que eu sou pastor. Quanto tempo o senhor é pastor? Recentemente, 5 meses que eu fui separado. Isso depois de mais de 25 anos. Fiquei 19 anos como diácono. 19 anos? 19 anos. Servindo. Mas pastor, bora lá. Porque hoje em dia nós vemos, nada contra a respeito, mas hoje em dia nós vemos bispo, apóstolo, pessoas aí nova na fé. Por que tanta ansiedade? O senhor ficou 19 anos como diácono, serviu no ministério de diácono. O senhor tinha ansiedade? Não, jamais. Porque sempre trabalhei, né? Graças a Deus. E sempre falava, né, para alguns pastores. Câmara pastor? Foi até difícil aceitar o chamado de diácono, porque eu trabalhava, né? Tinha que trabalhar para ajudar minha mãe, minhas irmãs que moravam na Bahia. Era um turno complicado para mim e demandava tempo, né, para a obra. Então, foi até difícil eu aceitar, mas aceitei. E eu penso assim, como Deus às vezes ele nos escolhe antes do homem, né? Até para cargos que eu estou falando. Só que nós temos que esperar em Deus. Porque o importante não é o cargo, o importante é você fazer a obra de Deus, né? E fica um alerta para a geração de hoje, né? A geração, porque a Bíblia fala de princípios para aquele que quer exercer um determinado cargo. Entendeu? Eu sei que faz parte do ministério. Aos Efésios 4:11 a Bíblia diz que Deus ele deu alguns para pastores, bispos, evangelistas, doutores, né? Profetas, apóstolos. Com que objetivo? Qual a finalidade? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, da igreja. Aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, isso é uma responsabilidade de cada um, né? E tem muita gente que quer colocar a carroça na frente dos bois. Então, é necessário. O próprio Jesus, ele, aos 30 anos de idade, ele fez o quê? Se batizou nas águas. É isso?
Com 30 anos. Pastor, tem gente que fica falando que Jesus começou seu ministério com 12 anos. Não, não. Foi com 30. Aos 30 anos. Aos 30 anos. Ficou Eu um- provo na Bíblia isso aí. Não, Ficou- não está escrito 30, mas aos 30 anos. Porque ele veio para cumprir toda a lei. Um sacerdote, para exercer o ofício sacerdote, ele começava aos 30 anos de idade. Se Jesus teve que cumprir e obedecer toda a lei, ele teve que exercer aos 30 anos de idade. E em 3 anos, ele cumpriu toda a missão perfeitamente. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, não adianta ficar dizendo, mas Jesus com 12 anos fez isso e aquilo. Com 12 anos, Maria e José foi a Jerusalém na festa da Páscoa anual, né? E quando chegou lá, Maria e José perderam Jesus de vista, aquela multidão, né, Diego? Sim. E o que Jesus estava fazendo lá? O menino Jesus com 12 anos estava conversando com os sacerdotes. Ele não estava ensinando. Ele estava conversando com 12 os anos sacerdotes. e já tinha o entendimento de conversar com o sacerdote. Sim, mas isso porque ele estudou. Estudou, sim. Não Porque- seria pela sabedoria divina dele ou Não. porque... Ele estudou. Porque, veja bem, ele estudou porque era necessário que para ser um rabi, o que é um rabi? Ensinar, Mestre. era necessário que estudasse nas escolas judaicas. Dizem não, existiam 2 escolas naquela época. A escola judaica de Eliel e a outra de Shammah. Né? Eliel era mais aquela coisa. Eliel ele ensinava o seguinte: se uma mulher, olha só, irmã Tamires, se ela fez um cafezinho, o café estava sem açúcar, o marido podia dar carpinho de voz para ela. Shammah já era um ensinamento mais da misericórdia. Jesus estudou. E quando Jesus pergunta isso para Jesus, Jesus não fica para um lado, nem fica para o outro lado. Qual foi a fala de Jesus sobre a questão do divórcio? Ah, não, Vamos deixa no... essa pergunta pra Isso depois. aqui é bom, hein? Não, deixa O essa próximo pergunta- debate... Não, E aí, próximo debate, é pastor? polêmico, vamos deixar pra depois. Divórcio. Isso aí não, eu não vou responder. Eu tenho a Sua base? minha base bíblica, mas é polêmico, né? polêmico. Não vamos cutucar, não, senão quando você for lançar um debate não vai ficar interessante. Deixa Sim. isso para... Ó, Eliane Alves diz, pastor, por que as pessoas, elas não aceitam aqui as pessoas, ela usa as pessoas sem direção? Porque agora de apoiar, criticar, em vez de apoiar, critica. O irmão agora tá assim, que você diz que eu só acho que inveja do irmão. Vamos ver aqui, tá? Eu não entendi Vou ler muito aqui. bem, não. Vem. Pastor, por que que as pessoas, elas não aceitam que as pessoas unge as pessoas sem direção? É isso? É, Porque agora, de apoiar, ao invés de apoiar, critica. o irmão. O irmão agora está assim. O que você disse, pastor? Eu só acho que é inveja do irmão. Eu acho, ô irmã Eliane Alves, irmã, por gentileza, só coloca aí quanto tempo que a irmã tem de evangelho, por favor, tá, irmã? Só para me entender um pouquinho. Mas, que Deus abençoe sua vida. Irmã, por que as pessoas criticam as outras pessoas que ungem, né? Sem direção. Uai, ela já tá dizendo aí, porque as pessoas criticam as pessoas que usam sem direção. Irmã, Já tá sem direção de Deus. Por quê? Bora lá, pastor. Quando os apóstolos viu a necessidade de servir as viúvas, né, os órfãos, eles procuraram a não se afastar no ministério da palavra. Então, ele, orando ali, resolveram escolher 7 homens. Mas não era qualquer 7 homens não, pastor. Era homens, bom testemunho, cheio de sabedoria Atos 6. e cheio do Espírito Santo. Pastor, Sim. até para servir a mesa precisa ter requisito, né? Então assim, pastor, se a nossa geração quer ser, mas não se quadra segundo a Escritura, nós ainda não estamos censurados não, pastor. Nós não estamos censurados. Vamos dar nossa opinião, né? A nossa opinião não significa que vai ser igual da irmã. Só que nós precisamos respeitar a opinião da irmã, né?
e nós e ela respeitar a nossa opinião. Isso não se quadra de inveja, eu acredito, é opinião diferente, divergência diferente. Irmã Eliane, eu perguntei aí para a irmã, colocar o tempo de evangelho da irmã, para mim entender se a irmã é nova convertida, tá? Mas eu entendi a pergunta da irmã, é uma pergunta normal, né? Que às vezes a pessoa precisa entender, né? Precisa entender o que isso acontece no meio evangélico. Mas assim, a crítica, ela faz parte. Existe crítica construtiva e a crítica destrutiva. E nós temos que aceitar, né? Como diz o ditado, se nem Deus, Jesus agradou a todos, né? Jesus sendo perfeito, expulsou demônio. E até os fariseus diziam que ele expulsava demônio porque ele tinha demônio, né? Então, quem somos nós para não aceitar? Tem gente que não aceita, né? Que não aceita ser contrariado. Inclusive, eu estou falando de pessoas que têm cargos, né? Pastores, evangelistas, não aceitam. Mas nós temos que aceitar. Começou 4 horas. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos seres humanos e somos eternos aprendizes, né? A palavra de Deus, quando ela me confronta, a Bíblia fala que Deus, ele corrige e castiga aquele que ele o ama e recebe o filho. Aos Hebreus 12:6. Rafael disse assim, pastor, eu estou aprendendo muito aqui. Está sendo um aprendizagem único e singular. E uma coisa interessante aí é que você comentaram aí sobre a questão de antecipar a consagração. Pastor, e os pastores que consagram sem dar um estudo sobre o cargo que... Como é que é? Que a pessoa está sendo... Está tendo... Cadê, pastor? Que a pessoa está tendo... Que a pessoa está tendo. E eles ainda dizem que foi Deus que mandou. Então, embasando na minha pergunta, Deus gosta de tudo correto, certo? Se um pastor consagra uma pessoa sem dar um estudo, sem ensinar qual seria a função ou qual seria o que ela ou ele iria exercer, o senhor acha que teria mesmo a aprovação de Deus? Deus iria aprovar algo sem primeiro preparar? Meu Deus! Eita, Maranto! Polêmica, pastor! Não é polêmica, é Bíblia. Bíblia. Ele está fazendo a pergunta, como que se consagra sem antes ensinar? É necessário. Nem todo mundo que foi ensinado vai exercer. Muitas pessoas se baseiam. Porque foi Deus que me mandou, Deus que me mandou. Outros que aceitam falam, não, porque Deus revelou para a irmã, porque Deus me mostrou a visão. E a Bíblia? Onde é que fica a Bíblia, irmão? 1 Timóteo 3, Paulo, ele fala a Timóteo sobre os princípios que um pastor e um diácono, o testemunho, as qualidades deveria ter para exercer o ministério. E isso não era tão rápido assim, não. Os princípios, né? Peraí. Então, existe isso, né? Essas meninices. Me desculpe falar muita meninice. A Bíblia fala, para responder a pergunta do irmão, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, tem que conhecer para exercer o ministério. Porque quando a gente lê as Escrituras, o irmão falou lá em Atos capítulo 6, quando foram separados, foi ali lançado sorte sobre 2 homens, Matias e José, para substituir quem? Judas. Ele fala, homens de boa qualidade, cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Estevão também foi separado porque tinha sabedoria de Deus e poder e unção de Deus. Estou respondendo aí para os irmãos. Hoje em dia, a coisa está banalizada. Meu Deus, pastor. É sério? Banalizada. Tá muito sério isso, né, pastor? Muito sério. Pastor, a Eliana disse assim, tô aprendendo agora, pastor. No evangelho de hoje tá uma bagunça. Jesus está se agradando com isso, pastor? Ela falou que tá uma bagunça. Jesus está se agradando com isso, pastor? Irmã, eu vou te responder uma coisa. Jesus não está se agradando com isso. E, no entanto, eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu creio
E a Bíblia me dá respaldo para isso, porque Deus nunca perdeu e jamais vai perder para Satanás. Tá? Jamais, porque o que ele decretou na palavra dele tem que acontecer. Então o que eu quero dizer para a irmã, quando o Senhor Jesus, ele instituiu os 2 apóstolos, e ele, depois que ascendeu, a igreja, ela vivia em unidade. Essa unidade não é fisicamente eu com o Diego aqui unido nesse propósito aqui de só fazer uma live, não. Unidade de quê? De entendimento racional, unidade em espírito, fundamentado no evangelho que Cristo pregou. Eles pregavam a mesma coisa, a mesma doutrina eles pregavam. Eram unânimes. E por isso Deus fazia maravilhas no meio deles. Agora, é claro que Satanás é sagaz, ele foi introduzindo heresias, que aí foi adentrando na igreja, e já ainda naquela época, através de quê? Existiam judeus que se convertiam e dizia que se os gentios também tinham que guardar as obras da lei. O que eram as obras da lei? Tinha que circuncisão, guardar os Teve sábados. até o concílio, não foi, pastor? Teve um concílio. Em Atos vai dizer que teve um concílio lá sobre Paulo para debater sobre isso, que não era necessário. Exatamente. Eu acho que é Atos 17. Aonde muitos deles dizem, os judeus que se convertiam diziam que não podia comer carne de porco, etc. No concílio, quem eram os líderes principais desse concílio? Pedro, Tiago e João. E Paulo também, né? Paulo não. Paulo ele se converteu depois. Ele estava debaixo de liderança. Ele era um apóstolo debaixo de liderança. Então, nesse concílio, foi determinado que os gentios se abstessem da carne sufocada com sangue, da prostituição e da idolatria. Isso aí, entendeu? Então, por que está bagunça hoje? Porque existem muitas doutrinas, né? Regras de igreja. Doutrina é uma coisa, regra é outra. Costume, né? Regra é uma coisa. Se a regra, Deus falou através do profeta Isaías capítulo 8. Regra sobre regra. Mas se eles não falarem segundo esta lei, esta palavra, nunca mais verão a alva. As regras também tem que ter base bíblica. Mas regra faz parte, né? Doutrina é uma coisa, ensinamento. Como diz aí, né, na teologia. Existe a doutrina da soteriologia, do que é a martiologia, pneumatologia, e vai, né? Escatologia. Mas é isso. Pastor, meus amados irmãos, quero vos agradecer o público. O público foi muito bom hoje, né? Isso, diretora, corta para nós. Corta para nós. Pastor, o público foi muito bom hoje. Muitas perguntas, né? Quem quer que o pastor volte aqui? Quem quer que o pastor volte aqui e responde mais perguntas? Escreva aí, pastor, volta. Queremos o Senhor novamente aqui. Quem disse? O Rafael disse. A última pergunta, pastor, pode ser uma última pergunta, o senhor responder? Vamos ver. A última, essa aqui é a última, querido. Meu Deus. Falou assim, pastor, a Bíblia diz que contra o pai tem perdão, contra o filho também tem perdão, mas contra o espírito não há perdão. Mas o pastor, o que seria blasfemar contra o espírito? Qual seria o pecado que abominaria por blasfemar contra o espírito? Nossa, o que seria, pastor? Irmão Rafael, de todas as perguntas que eu já visualizei, é bem difícil, Senhor. Irmão, veja bem. Pode cortar, pastor. O irmão me fez uma pergunta aqui, bem interessante, e que muita gente não sabe. Agora, irmão, o que acontece? Eu vou te responder. Mas não é uma pergunta, uma resposta que eu vou te dar aleatória. Só mais um pouquinho de tempo para me responder. Respirar um pouco. O irmão teria que mandar para facilitar lá onde está escrito, né? Onde está escrito para a gente ler. Mas tudo bem. Eu não lembro onde está escrito, mas eu vou te falar. Eu citei aqui que quando Jesus expulsou o demônio, os fariseus diziam,
ele expulsa demônio por Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. Eu já estou entendendo já. Entendeu? Então, primeiro ponto. Os fariseus sabiam, e Jesus responde, Aí, ó, pastor. que um reino dividido Mateus não 12. prevalece. Porque esse motivo eu digo-vos que todo pecado, Mas os blasfêmia versículos perdoado. anteriores. todo aquele que diz a palavra contra o Filho, o homem será perdoado, mas aquele que fala contra o Espírito Isso. Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que divina. Então, mas todo texto fora de contexto dizem que gera um pretexto. Então eu não vou falar isoladamente. Se o irmão for ler todo o contexto, todo o texto e o contexto, vai falar lá que por que é que Jesus responde isso? Justamente porque ele estava expulsando demônio e os fariseus diziam que ele estava expulsando porque o príncipe dos demônios estava com ele, Beelzebub, né? E Jesus falou que um reino dividido não prevalece. Se Satanás expulsa Satanás, né? Por que expulsa os vossos filhos? Uma coisa assim. Então veja bem, a resposta que eu vou te dar é essa. Os fariseus sabiam que Jesus estava expulsando os demônios pelo Espírito Santo? Sabia. Sabia por quê? Era testificado. Eles sabiam que demônio não podia fazer isso. Mas por que eles falam isso? Porque o objetivo, acho que o irmão já sabe, o objetivo era tirar Jesus de cena. De né? cena. Jesus De estava cena. sendo muito conhecido, né, pastor? Pelo evangelho que ele pregava, né? Então o que acontece? Maravilhas. Jesus, ele expulsa pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo, o dedo de Deus aí que ele se refere, né? Logo, os fariseus estavam cientes que ele expulsava pelo Espírito Santo, mas eles optaram por não aceitar. Isso chama-se iniquidade, pecado consciente. Sim. Então Jesus fala, todo pecado contra o Pai tem perdão, e contra o Filho também tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Por quê? Vou te responder. Irmão, Jesus ele compartilha em nós o Espírito do Pai e do Filho. Ele disse, aquele que te guardar os meus mandamentos, esses são os que me amam, e eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Como é que Jesus e o Pai faz morada em nós? Pelo Espírito Santo, que é chamado de Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Pai. Então veja bem, se uma pessoa ela blasfema contra Jesus, tudo bem, ainda tem o Pai. Se ela blasfema contra o Pai, ainda tem o Filho e tem o Espírito Santo, né? Mas se ela blasfema contra o Espírito Santo, que foi doado pelo Pai e pelo Filho, não tem perdão, porque seria a mesma coisa dele não aceitar nem o Pai nem o Filho. Entendeu? Sim. O Espírito Santo é compartilhado tanto da parte do Pai como da parte do Filho. Então, se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Mas o que é blasfemar? Jesus está falando que é um pecado consciente. A pessoa sabe, vamos supor, se Deus está usando alguém para curar uma doença, para expulsar um demônio, a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo, e aquele crente sabe disso, mas ele, por inveja, ele diz, não, é Satanás. Ele já blasfemou, porque ele tocou, não no vaso, no Espírito Santo. Ele blasfemou contra o Espírito Santo, é um pecado consciente. Ou seja, é a mesma coisa de negar o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo é compartilhado pelo Pai e pelo Filho. Entendeu? Mas o irmão lê todo o texto lá, para o irmão entender. É benção, pastor? É benção, pastor. Pastor, faz uma oração. Faz uma oração. A irmã está falando aqui, né? Já convida a Júlia, amigo. Olha, Júlio, a irmã Eliane está mandando te convidar, viu? Você vai, o Diego vai convidar, né? O evangelista Diego vai convidar o irmão Júlio. E volta amanhã na live, pastor. Ô, minha querida, eu trabalho dia sim, dia não, né? Que está coincidindo com a folga do Diego. Então, é assim, ó. Eu vim hoje para cobrir um irmão, hein, Diego? Sim. O Diego só tá me chamando, irmão, para fazer cobertura de falta. FT, pastor. Vez. FT. É estreito, irmão. Eu sou a carta de trunfo que tá na manga dele. Pastor é uma benção. Meu pastor sempre ajudou aqui, né, pastor, do podcast, né? Ocultamente. A irmã tá fazendo a última pergunta. Queridos, não dá para fazer a última pergunta.
amamos que vocês participamos, mas eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Quinta-feira vamos voltar, pastor. Quinta-feira nós vamos voltar, junto com a dupla Caminhando para Sião. Eles vão estar aqui quinta-feira. Se o senhor quiser, tem um espaço possível aí para nós entrevistar, ouvir. Tá bom, querido? Glória a Deus. Gente, não, diretora, não dá, diretora. Não dá, tá muito tardio. Não, a diretora... Opa, submissão. Ô, diretora, não dá, tá muito tardio. Tá muito tardio, gente. A pergunta é tocante. Pastor, a mulher, ela deve ajudar o esposo, ou o esposo deve ajudar a pagar tudo que eu vejo muito pregação falando disso. Gente, vamos deixar para a próxima. É o homem que tem que pagar tudo, a mulher que tem que pagar tudo. Vamos deixar para a próxima, queridos. Não, pastor. Não, eu não vou responder. Essa pergunta é tocante ou cutucante? No que? Essa pergunta é para o próximo. Vamos orar. Vamos orar. Deixa na tela principal. Oremos. Senhor Deus Pai amado, Pai querido Deus de Israel, eu agradeço o Senhor, meu Deus Pai, por mais uma oportunidade de estar diante de sua vossa presença. Pai, eu louvo o Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, pela essa live, pelo seu povo. Guarda, livra, Senhor, protege, vem curando, vem lavando, vem, meu Deus, meu Pai, sarando, meu Deus, meu Pai, o teu povo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vem fazer o teu querer sobre essa live, tocando o coração, edificando, salvando, renovando e trazendo interesse, Pai amado, para a tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus Pai, que teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, esteja conosco, para a glória do teu santo nome. Se todos crerem, digam amém. Queridos, tá vendo que não tá muito cortando? Por quê? Nós ligamos para o nosso provedor de internet, pedimos 200 megas, pastor. Porque os megas que nós tinha tava cortando muito, tava travando, queridos, né? Então, podcast tem custo. Você que quer ser o nosso patrocinador, você que quer ser uma pessoa que vem abençoar o nosso projeto, coloca aí nosso Pix, 509-438-688-31, amém? É o CPF, amém? 400, por que, queridos? Às vezes as pessoas quer, pastor, às vezes a pessoa quer ofertar, mas não sabe como ofertar, né? Não sabe como ofertar na live para continuar, né? Então você que quer ser um ofertante, você que quer ajudar essa obra, você que quer aí que essa obra continue, tudo tem gasto, né? Aí tá nosso Pix, dá para conseguir ver? Dá para conseguir ver, né? Vê lá se dá para ver. Glória a Deus. Aí tá nosso Pix. Você que quer ofertar, querido, sobre essa obra carente, nós vamos deixar o Pix na tela, hein? Nós temos que deixar o Pix na tela para nós ofertar, para colocar para ofertar. Vê aí, filha, da tela do programa, se dá para ver. Isso, dá para ver, né? Esse aí é o nosso Pix, tá bom? Esse aí é o nosso Pix, é o nosso CPF. Você que quer ofertar aí nesse podcast, não perca tempo, amém? Seja um ofertante, seja alguém que oferta nessa obra. Deus abençoe. Amém. Pastor Rafael disse, eu, volta logo, quero ver o pastor de novo. Pastor, as pessoas gostaram do seu. O irmão Willis. É pastor Willis. Willis. Boa. Isso aí foi meu amigo de Chegou atrasado. Chegou atrasado, pastor. Ô, meu querido. Pegou o ônibus. Mas vai ouvindo aí através do YouTube, né? YouTube. Isso. Mais tarde vai estar no YouTube. Edifica Live. Gente, se inscreva lá no YouTube, Edifica Live, deixa o like, amém, inscreva o seu comentário, Edifica Live. Já acabou, o William volta. Acabou, William, volta amanhã, 3 horas da tarde. Amanhã não dá pra nós voltar, que amanhã nós trabalhamos, nós somos pai de família. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira nós vamos voltar, amém? Pastor, vamos cantar assim? Edifica Live. 1, 2, 3, vai. Edifica Live. Bênção apostólica, pastor.
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação e virtude do Espírito Santo sejam com todos para sempre. Todos digam: Amém! Shalom Lahem Adonai! Eloí,